Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com o podcast Falei no Grupo, o podcast do Grupo Certo Soluções. Pessoal, hoje o episódio é sensacional. Quem viu o último episódio sabe que falamos de direito societário com o Dr. Leandro de Paula e ele tocou em alguns assuntos com relação a planejamento patrimonial e sucessório. Então, não tínhamos como deixar de hoje trazer esse assunto de volta à mesa. E pessoal, antes de mais nada, se tá fazendo sentido para você, e eu sei que está, deixa um like pra gente, se inscreva no canal, faça um comentário pra gente, tá com alguma dúvida? Manda um WhatsApp pra gente, ou fale no chat online, mas não deixe de nos acompanhar e dar aquele like pra gente, tá bom, pessoal? E não podemos deixar de falar, de cumprimentar o meu amigo. Fala, Rafael, tudo bem? Fala, Everton, beleza, graças a Deus. Mais um bate-papo aqui. Hoje, papo bom, hein? Hoje temos conosco a nossa especialista em planejamento patrimonial e sucessório e também parte da equipe da Tributo Certo, doutora Júlia Lopes. Oi, pessoal, muito bom estar aqui com vocês hoje, e hoje como entrevistada, né? Um pouquinho diferente das minhas últimas aparições no podcast. Boa. Feliz demais. E se você não acompanhou o nosso primeiro ou segundo episódio, acredito que seja o segundo, onde falamos de imposto de renda, volta lá e acompanha. Pessoal, vamos lá, o que interessa, vamos lá. Doutora Júlia, é uma satisfação tê-las conosco novamente. E início de carreira. Você, aparentemente... Muito sabemos jovem, aí né? da bagagem, isso é inegável, mas jovenzíssima. Me fala um pouco desse início, Júlia. Claro, eu sou formada em Direito pelo Mackenzie. Em questões acadêmicas, assim, eu tenho uma especialização em Planejamento Patrimonial e Sucessório pelo INSPER. E apesar de muito nova, desde o começo da faculdade, e começo mesmo, literalmente, desde o segundo semestre, eu já trabalho com questões relacionadas à pessoa física. Então, eu comecei trabalhando numa empresa fiduciária, que cuidava da abertura de empresas no exterior, então as famosas offshore. Eu fazia todo o trâmite de onboarding desses clientes, então eu cuidava da recepção dos documentos, de entender como funcionava a estrutura para poder passar para as ilhas, enfim, para os países lá fora e fazer a constituição da estrutura de planejamento. E tendo contato com esse mundo, eu me encantei completamente e fui buscando outras oportunidades. E foi aí que eu fui para um escritório que ele era um escritório boutique, focado em planejamento patrimonial e sucessório. Nessa parte da minha experiência, eu trabalhava com a parte offshore também, mas fazendo mais a parte societária. Então, alteração de contrato social, aumento e redução de capital, enfim, todas as necessidades mais societárias voltadas para as estruturas offshore. E, em seguida, eu fiz uma transição de equipe dentro desse mesmo escritório, fui para o tributário e aí eu me encontrei completamente, onde a gente cuida mesmo da parte de tributação de pessoas físicas. E desse escritório eu trabalhei num outro escritório grande em São Paulo. E no ano passado eu tive a oportunidade de me juntar à equipe da Tributo Certo, trazendo um pouquinho dessa minha experiência, da minha bagagem na parte de tributação de pessoas físicas e tô aqui até hoje. Pessoal, vocês não têm ideia do handicap dessa menina. Menina não, né? Uma mulher já. Então, tá com dúvida? Faça uma consulta para ela. Entre em contato aqui conosco. Só você tirando essa dúvida, que você vai ter certeza disso que eu tô falando. E, Júlia, Grupo Certo Soluções. Qual a sua relação com esse trabalho? A minha participação no Grupo Certo Soluções, eu diria que começou com o Tributo Certo, né? Então, eu vim para cá para trazer essa área de planejamento patrimonial e sucessório, porque o foco do grupo sempre foi atender as empresas de uma forma completa, né? O que a gente fala de 360. E nesse sentido, assim, a gente sentiu a necessidade de trazer uma solução também para as pessoas físicas, né? Os empresários costumam sempre pensar muito na saúde da sua empresa, no retorno da sua empresa, em proteger a sua empresa, mas não pensa muito na pessoa física. Então, a ideia foi realmente poder entregar para o empresário uma consultoria que cuidasse também dele enquanto pessoa física, dele, da esposa, da família, e, enfim, e
trazer esse cuidado mesmo para todo mundo. Então tem sido muito rico, inclusive, estar participando do grupo com essa área, porque a gente percebe quantas demandas, né, existem desses empresários que a gente já atende e que eles mesmos nem faziam ideia de que precisavam de uma assessoria nesse sentido. Ô, Júlia, e falando um pouquinho mais da sua área, o planejamento patrimonial. O que é exatamente o planejamento patrimonial e sucessório? É simplesmente montar uma holding, enfiar todo o patrimônio lá, como muita gente vende isso hoje pela internet, né? Dá uma explicadinha um pouco melhor para quem está nos ouvindo e nos vendo o que é o planejamento patrimonial. Tá. Eu costumo dizer que o planejamento patrimonial ele é uma junção de 4 áreas muito específicas do direito, mas também não se limita só a isso. Então, a gente sempre busca olhar para o direito societário, para o direito tributário, o direito de família e sucessões e a governança corporativa, tá? Acho que são os 4 pilares básicos de um planejamento patrimonial e sucessório. E a ideia é que nós consigamos montar uma estrutura completamente personalizada, dependendo do tipo de ativo que aquele cliente tem, o tipo de investimento, o tipo de empresa, atividade, se mora no Brasil, se não mora no Brasil, se investe no exterior ou não. E com esses 4 pilares, a gente tenta blindar essa pessoa, né, esse patrimônio, trazendo uma economia tributária em vida, mas também pensando numa estrutura eficiente na sucessão. Então, é literalmente você organizar todo o seu patrimônio de forma que, durante a sua vida, essa estrutura funcione e seja eficiente para você, não só em termos tributários também, porque não adianta nada você colocar tudo numa holding offshore, por exemplo, e você não conseguir movimentar esses ativos. Então, tem que ser algo que te traga algum tipo de benefício, mas funcione, e também, numa eventual sucessão, você estar preparado para que esse momento seja o mais leve possível. A gente já sabe que é muito complicado, né, o momento da sucessão, as pessoas passam por um momento muito difícil, ficam muito mal e tal, e a ideia é que se tenha uma liquidez para conseguir lidar com todas as questões que envolvem a sucessão, mas que também a transferência dos ativos seja feita de forma tranquila, pacífica, sem conflitos, enfim. Então, em vida, você acaba ajudando na questão de imposto, de ser uma maneira mais econômica de administrar o patrimônio e uma maneira mais fluida na hora, infelizmente, de um falecimento, Sim. de passar isso para os Exatamente. herdeiros. Exatamente. E para quem especificamente serve esse produto? Legal, pessoa física, a gente já sabe disso. Uhum. Mas é para grande empresário, para grandes investidores, para pessoa que tem conta fora do país. Qual o público-alvo, assim? Quem é a pessoa física que pode contratar esse tipo de serviço da Júlia? Bom, eu, como advogada tributarista e da área de planejamento patrimonial e sucessório, eu diria que todo mundo, né? Todos nós estamos sujeitos a eventuais intercorrências, né? A gente pode ficar inválido ou, enfim, vir a falecer. E muitas pessoas que têm filhos pequenos, né? Seria muito interessante que já tivesse algum tipo de estrutura para isso. E quando a gente fala de planejamento patrimonial e sucessório, não é somente a respeito dos ativos, também é a respeito da sua dinâmica familiar. Então, eu diria que realmente pessoas que possuem algum tipo de patrimônio, não precisa ser um patrimônio exorbitante, então a gente não fala de patrimônios de planejamento patrimonial e sucessório só para os ultra high net worth clients, que é o que... Enfim, os bilionários, os milionários, não, acho que uma pessoa que tenha uma casa, um carro, ou enfim, tenha filhos pequenos, que tenha algum tipo de investimento, todas essas pessoas já podem se preocupar com o planejamento patrimonial. Agora, o planejamento sucessório, Rafa, eu diria que todo mundo precisa se preocupar, porque a gente pode realmente passar por uma situação delicada, enfim, em qualquer momento da nossa vida, e existem mecanismos dentro do planejamento que podem facilitar esses momentos, nem só uma morte. Quando você fala desse planejamento de pessoa física, não só para milionários, mas para quem tem filhos, eu acredito que você esteja falando de regime de comunhão, casamento, união estável, é isso aí, né? Exatamente, assim, quando a gente fala de de tomar esse cuidado com várias áreas da vida da pessoa física, envolve desde um regime de bens mesmo, de casamento, contrato de namoro, união estável, formalização dos relacionamentos, até realmente uma sucessão, deixando um testamento, elegendo um curador para os seus bens, caso seus filhos não se envolvam no seu negócio, a gente traz regras de governança corporativa. Então, são inúmeras medidas mesmo, em diversas situações, que a gente pode pensar na hora de fazer um planejamento. E também pode ser que, por exemplo, você se prepare hoje, você tem filhos pequenos, e você se prepara para fazer uma governança pressupondo que os seus filhos não vão estar na área de
atuação da sua empresa, né? No ramo de atividade da sua empresa. Que, por exemplo, você tem uma metalúrgica, mas um filho seu é médico, o outro é artista e foi morar fora do Brasil, e aí você faz uma estrutura de governança ali nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, depois o tempo vai passando, você percebe que seu filho, na verdade, não vai ser um artista, ele quer trabalhar no setor de administração, então tem tudo a ver com a sua empresa, e aí a gente faz a alteração de todas essas medidas que foram feitas agora. Trabalhar com pessoa física, eu diria que é muito delicado, porque as coisas mudam o tempo todo. Tanto a situação financeira da família, se você está morando no Brasil, de repente surge uma oportunidade de morar fora, surge uma oportunidade de vender uma empresa. Tudo isso vai trazer alterações para o seu planejamento. Então, claro, no momento da elaboração do planejamento, a gente faz de uma forma que seja o mais personalizado possível para o que você tem no momento e tenta prever uma situação futura. Mas, ao mesmo tempo, você precisa estar sempre pensando mesmo nos desdobramentos da sua vida. Quando você comenta que é uma área que tem muita alteração, a reforma tributária que vai entrar em vigor, ela vai afetar as pessoas físicas também de algum jeito? Sem dúvidas, assim. Foram 3 situações que no final do ano passado trouxeram várias mudanças para as pessoas físicas, as alterações legislativas, né? A primeira delas, a reforma tributária. A gente teve alteração com relação ao imposto de transmissão de causa mortes e doação, né? Que é o famoso ITCMD. Hoje, a maioria dos estados, eles cobram uma alíquota única. São raros os estados que têm a alíquota progressiva, né? A nossa Constituição, ela permite que o ITCMD ele seja cobrado de alíquota de 2% a 8%. Tá? E aí a maioria dos estados encontra uma alíquota média ali e aplica isso na transmissão dos bens. Mas a reforma tributária trouxe a obrigatoriedade, digamos assim, de que se adote uma alíquota progressiva. Então, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, eles já adotam uma alíquota progressiva. Então, não vai ter nenhum tipo de alteração. Mas em São Paulo, isso pode impactar muito mesmo a sucessão, porque hoje a alíquota de São Paulo é de 4%. Então, vai aumentar demais, dependendo do valor que vai ser doado, lógico, o valor de imposto que você vai ter que pagar no final do dia, tá? Além disso, a reforma tributária também trouxe alterações quanto à doação realizada por não residentes e a transmissão causa-mortes também, realizada por não residentes. Hoje, a doação realizada por não residentes, o ITCMD vai ser devido no estado de domicílio do donatário, e se o domicílio do donatário for no exterior também, se forem 2 não residentes fazendo uma doação de um bem que esteja no Brasil, o ITCMD vai ser devido no local do bem. E o mesmo racional se aplica para transmissão causa-mortes. Então, vai ser no local do domicílio do decujus, e se o decujus for não residente, o ITCMD vai ser devido no local do bem. Então, essas são as principais. Aí tiveram algumas questões quanto a IPVA, IPTU, aeronaves, exatamente. Eles vão cobrar IPVA sobre aeronaves, embarcações, né, barcos, enfim. Então, essas são regrinhas um pouquinho mais específicas e terão alterações quanto ao imposto de renda também. Mas até o momento também não foi publicado nada. Legal. Então, a gente ainda está numa incerteza quanto à reforma tributária, tá? E aí também, por outro lado, uma coisa que também impacta pessoas físicas, num número menor de pessoas, mas impacta, foi a lei que trouxe as alterações para a tributação das offshores e dos fundos de investimento fechados, né? As offshores, antigamente, você declarava somente a offshore no seu imposto de renda, no valor, enfim, do capital, como a gente faz hoje com as empresas que a gente tem aqui. E agora, essas offshores, elas passam a ter que ser transparentes para fins fiscais. Então, ao invés de você declarar somente a titularidade da offshore e todos os investimentos que estão embaixo dela ficam como num guarda-chuva mesmo, como uma holding, agora você precisa declarar os bens que estão embaixo dessa offshore. Então, é como se você atualizasse o valor patrimonial dessa offshore com relação aos investimentos que tem todos embaixo dela. Então, se tem rendimento nesse ano que vem você tem que atualizar o valor e vai ter que pagar. Então, tem essa tributação. E, por fim, quanto aos fundos fechados, são fundos exclusivos, né? São estruturas um pouco mais complexas, que demandam realmente um pouco mais de dinheiro investido, né? Então, a gente fala, para esse caso,
de famílias que realmente têm um patrimônio mais elevado, se enquadra mais para os ultra high net worth clients. Antigamente, esses fundos eles não tinham o chamado come cotas, que é a tributação periódica a cada 6 meses, né? E agora eles terão. Então, as pessoas que tinham algum tipo de ativo gerido por um fundo fechado, né, dependendo do investimento, claro, tem suas regrinhas específicas ali, alguns não estão sujeitos ao come cotas, dependendo do tipo de ativo que o seu fundo investe, você não vai estar sujeito a isso, mas, ao mesmo tempo, a grande maioria dos tipos de ativos, eles estão sujeitos a essa tributação do come cotas. Então, é realmente algo que você tem que tomar cuidado, tá? E só para finalizar essa chuva de informações a respeito das alterações para as pessoas físicas, uma coisa muito importante que eu tô batendo bastante na tecla com os nossos clientes é que existe a possibilidade de atualização até o dia 31 de maio dos ativos que estão no exterior, tá? Numa alíquota reduzida. Se você não fizer essa atualização, você vai ser cobrado numa alíquota de 15% sobre o ganho de capital de todo o rendimento que teve até hoje na sua empresa, desde que você investiu, sei lá quantos anos atrás, até hoje, 2024. Agora, se você optar por fazer a declaração, né, de atualização do valor desses ativos, a alíquota é de 8%. Então, causa uma vantagem tributária bem bacana. Então, quem tiver ativo no exterior precisa adotar essa atualização dos bens. Até 31 de maio. Até 31 de maio. Exatamente. Então, pessoal, vocês ouviram a doutora Júlia. Sabe de alguém que tem algum ativo fora do país, algum bem fora do país, ou você mesmo tem um bem fora do país? Fale conosco, nos mande uma mensagem. Fale com a doutora Júlia, é até dia 31 de maio. De hoje, da gravação até lá, a gente fala aí na casa de uns 15 dias. Então, não deixa para a última hora, não perca essa oportunidade. Doutora, você falou de offshore. Hoje, quando no Brasil se fala de offshore, a mídia sempre traz um quê pejorativo offshore. E, na verdade, a maioria das pessoas falam offshore, mas ninguém sabe muito bem o que é uma offshore. E sempre fica com aquele cunho de algo que não é legal. E, na verdade, não é isso. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Claro. Então, quando a gente fala de offshore, muitas pessoas, né, o senso comum é pensar em lavagem de dinheiro por conta de todo o cenário político que a gente viveu há alguns anos, né? Muitas pessoas realmente utilizaram esse instrumento para fazer, né, para evadir divisa mesmo e colocar dinheiro lá fora, dinheiros que não eram legais, né, digamos assim. E isso acabou entrando mesmo pro senso comum. Todo mundo, quando pensa em offshore, fala, não, isso aí vai me trazer problema. Mas offshores, elas podem ser muito vantajosas, dependendo do teu objetivo de vida. Uma offshore é basicamente uma empresa que você abre fora. Isso já caracteriza uma empresa offshore. Offshore, a tradução é fora do país, internacional. Então, quando a gente fala de uma empresa offshore, você precisa pensar no objetivo de você estar constituindo essa empresa. Então, poxa, eu já invisto aqui no Brasil, eu tenho algumas ações na Bolsa de Valores, tenho alguns fundos de investimento, só que a economia tá complicada, tá pedalando bastante, tá instável. Quero investir em algum lugar que tenha uma economia um pouco mais consolidada. Então, você abre essa offshore, faz o investimento dentro da offshore, porque, dependendo do tipo de investimento que você for fazer, acaba sendo mais vantajoso estar embaixo de uma empresa. Ou então, por exemplo, você tem o interesse de comprar uma casa em Orlando, né, que todo mundo tem a grande maioria das pessoas, né, na verdade tem esse sonho de ter uma casa nos Estados Unidos, enfim, para conseguir conhecer a Disney e ir quando quiser. Então, é interessante que se faça a aquisição desse imóvel dentro de uma offshore por conta de uma tributação da pessoa física nos Estados Unidos, que é chamado FIRPTA, que é a tributação do ganho de capital pela alienação de um imóvel feito por não residente. Então, quem mora nos Estados Unidos não tem essa tributação, mas quem está fora do Brasil, dos Estados Unidos, acaba tendo que pagar esse FIRPTA, que é uma alíquota altíssima, paga em dólar. Então, depende muito da estratégia de investimento. E aí, as estruturas offshore, elas são muito utilizadas também pensando em sucessão. Muita coisa vai mudar agora com a reforma tributária, essas novas regrinhas. Mas, quando se fala de sucessão, hoje ainda está aberto
a questão de a transmissão de bens no exterior, tá? Nossa Constituição fala que isso vai ser legislado por uma lei complementar e a gente não tem uma lei complementar. Então, muita gente utiliza, inclusive, dessa estrutura porque não entra no inventário no Brasil. O juízo brasileiro não é competente. Então, existem inúmeras estruturas. Tem a LLC comum, que é nos Estados Unidos. A gente tem as PICs, que ficam em Bahamas, BVI, enfim, Ilhas Cayman. Tanto faz a jurisdição, mas são ali dentro do Caribe. A gente tem as empresas também, por exemplo, as double layers, que a gente chama, que é uma estrutura muito comum para quem vai morar na Europa. Então, são duas empresas, porque tem uma vantagem fiscal, uma embaixo da outra, e aí você coloca ali em Luxemburgo, ou na Suíça, ou até em Malta também é uma estrutura bem utilizada. Depende do que você quer fazer para você poder utilizar dessa estrutura, mas são inúmeras estruturas, elas são legais desde que você declare a origem dos ativos, né? Então, na saída desse valor, você tem que fazer uma declaração, e se você for trazer esse valor de volta que você está investindo nessa empresa, também precisa estar declarado. E isso é feito, né, através tanto do imposto de renda como da DCBE, que a gente chama, que é a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, que ela é feita direto para o Bacen. Tem as regrinhas de enquadramento, quem precisa declarar ou não, mas ao mesmo tempo, né, fazendo tudo isso de uma forma legal, pagando o câmbio certinho, né, tendo todo o rastreamento mesmo dos ativos que você está transferindo para lá, é uma estrutura completamente segura e muitas vezes vantajosa também. E doutora, baseado nisso que você comentou, você falou dos offshores, trazendo até um pouco, você comentou com relação aí à reforma tributária. Sabemos que esse processo ainda está acontecendo, é um processo que sabemos que vai levar um tempo. Hoje, as regras já estão vigentes, essas regras que você comentou já estão vigentes, ou ainda trabalhamos num processo de transição ou nas regras antigas? Tá. Quando a gente pensa na reforma tributária em si, como ela tem uma natureza de proposta de emenda constitucional, ela demanda outros normativos que regulamentem essas alterações. Então, o ITCMD, por exemplo, cada estado vai ter que publicar o novo decreto do ITCMD trazendo essas alterações e ainda não foram publicados, né? Existe um prazo aí para isso, mas ainda está dentro do prazo e não foi publicado. Depende de uma normativa inferior à Constituição, mas ainda precisa de uma regulamentação. Agora, quando a gente fala da tributação das offshores e dos fundos de investimento, isso já está vigente porque foi uma lei que foi publicada no ano passado, respeitou os princípios de anterioridade, então agora no dia 31 precisa fazer essas alterações e essas eleições, né, para que você esteja correto e tudo atualizado, porque senão você vai ser tributado no ano que vem na alíquota de 15%. Então, para aproveitar essas vantagens, você faz a declaração agora de atualização dos valores que você tem lá fora e aproveita a vantagem de 8% na alíquota, tá? Mas realmente já a parte de tributação de offshores e fundos fechados já está vigente. Entendi. Então, alguma coisa a gente ainda consegue trabalhar com a legislação antiga, então. Com relação ao ITCMD, sim, com certeza. Agora, com relação aos offshores, a gente pode aproveitar esse benefício até dia 31, mas depois já entra na regra nova, com certeza. Então, pessoal, vocês viram a doutora Júlia falando novamente. Temos uma questão de prazo, que um deles vence agora dia 31 de maio, mas ainda temos outras coisas que ainda podem ser aproveitadas antes realmente da reforma acontecer. Então, pessoal, o Grupo Certo, através da Tributo Certo, tem um processo de assessoria que, por um preço de um jantar, você consegue ter todo esse respaldo. Não percam essa oportunidade, pessoal. Deixe uma mensagem para a gente aqui. O tempo está correndo, a reforma está caminhando. Então, assim, o momento de aproveitar é agora. Então, entre lá no nosso site, no site da Grupo Certo ou no site da Tributo Certo. Tá com dúvida? Mande uma mensagem aqui pra gente. Aproveita essa assessoria. Garanto pra você, é um preço de um jantar mensalmente. Então vale a pena. E o legal, né, Julia, que agora a gente vivenciando esse período de declaração de imposto de renda, a gente acabou se deparando
com muitas declarações que são bem complexas, né? Isso acontece não só esse ano, mas todo ano, pelas pessoas não terem esse conhecimento e acabar fazendo um monte de coisa durante o ano sem nenhum tipo de assessoria ou consultoria, e acaba tendo uma declaração de renda, de imposto de renda mais onerosa, acaba pagando mais caro por isso, acaba sendo muito mais complexo, acaba correndo alguns riscos que, se tivesse um acompanhamento durante todo o ano, isso não aconteceria. Então é muito importante que, quando a gente fala de declaração de imposto de renda, a gente está no momento de fazer isso, né? E já pensando talvez no ano que vem, que de uma maneira totalmente acessível as pessoas consigam se preparar para evitar custo desnecessário, dor de cabeça e aquela correria atropelada com prazo e correr atrás de documentação, porque não se preparou o ano inteiro para isso, né? Então acho que é um momento bem interessante também para as pessoas se aprenderem um pouco mais do assunto, entender um pouco mais do produto e já se preparar para os outros anos, né? Não, sem dúvidas, assim, eu já atuei em alguns casos, por exemplo, que a pessoa tinha investimentos na bolsa, mas comprava e vendia ações durante o ano inteiro, assim, movimentava realmente o tempo inteiro os investimentos. E aí chegava na época de imposto de renda, saía que nem louco, literalmente, para conseguir todas as notas de corretagem, e aí era literalmente uma corrida contra o tempo para a gente conseguir fazer a composição de custo dessas ações, para fazer a atualização e na ficha de bens e direitos no imposto de renda. Também já tive casos, por exemplo, que o cliente acabou caindo numa fiscalização ali, né, numa malha fina, porque esqueceu de declarar uma movimentação financeira que fez e achou que estava isento, mas não estava. Então, a ideia é que as pessoas, elas prestem um pouquinho mais de atenção mesmo para as movimentações e todas as obrigações da pessoa física e tenham uma consultoria ali o tempo inteiro, mensal, né? Nessa consultoria a gente pode te ajudar com ITCMD, com a parte de ITBI, então fez a alienação de um imóvel, né, faz a transferência, a gente calcula, faz tudo bonitinho, teve ganho de capital na venda desse imóvel, tem que pagar o imposto de renda. Nossa, e isso é muito importante, né, Ju? A gente Exato. acabou pegando casos esse ano, o cliente, a gente fala de investimento, mas também compra e venda de imóvel é algo que acontece de maneira mais recorrente. E a pessoa vende imóvel com ganho de capital, ela tem um prazo para pagar e para recolher esse imposto, para declarar isso. E a pessoa deixa e fala, não, eu resolvo na declaração do imposto de renda. Isso chega a custar 4, 5 vezes mais caro do que se tivesse feito no período correto. Né? Então, toda essa assessoria, todo esse suporte é extremamente interessante e importante. Sem dúvidas, sem dúvidas. Assim, o prazo para fazer, inclusive, esse recolhimento é até o último dia do mês subsequente à venda do imóvel. Então, se você não faz, você tem multa. E se vai deixar para resolver na declaração do ano que vem, vai correndo juros. Então, como você falou, realmente é muito mais caro. E se você tivesse uma assessoria, você saberia que teria que recolher esse imposto no momento correto. A mesma coisa com o ITCMD. Às vezes as pessoas, por exemplo, já peguei casos em que eu sou mãe, eu tenho um filho maior, eu tô vendendo um imóvel que eu tinha de investimento e vou passar o valor pro meu filho para fazer o pagamento da compra do imóvel dele, do primeiro imóvel dele. Isso caracteriza uma doação, se a gente for na letra da lei, né? É um dinheiro que está saindo de mim enquanto mãe para o meu filho. Ainda que seja aplicado em outro imóvel, né? Ainda que eu não tenha feito um contrato de doação, isso caracteriza uma doação. Então tem que tomar muito cuidado nessas operações informais que a gente fala, né? Então, passar dinheiro para o filho, mandar um dinheiro tipo, olha, eu tenho um dinheiro guardado aqui, que é para você começar seus primeiros investimentos e passa o dinheiro para o filho, é doação. Às vezes caracteriza até adiantamento de legítima, se você não faz para o outro filho também. Então, são inúmeras peculiaridades, né, e particularidades da pessoa física que é muito importante a gente estar sempre muito atento. E hoje, muita gente arrisca fazer a própria declaração de imposto de renda, eu acho que está percebendo também que as informações elas estão cada vez mais amarradas e ligadas, né? Hoje integradas mesmo. Você vai preencher sua declaração de imposto de renda, quando você abre o aplicativo lá, 70%, 60% das informações já estão lá. Sem você nem ter lançado, né? O próprio governo já pegou isso de alguma maneira. Então tá ficando cada vez mais arriscado fazer essas coisas de maneira informal, que muita gente costuma fazer, né? Exato, é uma coisa muito natural, assim, de você ver no dia a dia do planejamento patrimonial e sucessório, né? Do atendimento a pessoas físicas. Geralmente as pessoas acham que não vai dar nada, só que as informações, elas estão cada vez mais casadas mesmo. Eu fui fazer minha declaração de imposto de renda esse ano, eu praticamente não coloquei informação. Então tava tudo lá.
Isso facilita um pouco a vida de quem está fazendo a declaração, só que ao mesmo tempo, se você deixa de declarar, ou se a sua fonte pagadora, por exemplo, seu empregador, declarou uma coisa, na sua declaração de imposto de renda você fala, não foi isso, eu mudo o valor, você vai cair numa malha fina. Então, às vezes compensa muito mais você ter uma assessoria ali que vai te ajudar, que vai fazer teu imposto de renda para você, que vai acompanhar a sua movimentação durante todo o ano, vai saber o seu histórico de tudo que você fez. Se você saiu de uma empresa, entrou em outra, se você vendeu um imóvel, comprou, se fez uma doação ou não, vendeu carro ou não. Ter todo esse histórico para que na hora da declaração do seu imposto de renda, você pelo menos esteja munido das suas informações, se você não for querer que a empresa faça o imposto de renda para você. Mas que você tenha todo o histórico do que foi feito, assim, alguém que acompanhe e te aconselhe também durante todo esse período. Perfeito. Então, pessoal, volto a dizer para você que está nos acompanhando, pelo valor mensalmente de um jantar, você teria essa assessoria. Você está assistindo. Olha o handicap da pessoa. Gente, quer ter esse tipo de trabalho, quer ter esse tipo de assessoria? Como eu falei, nos mande um WhatsApp, chame o grupo certo, fale com o atributo certo, e eu tenho certeza, você vai estar com uma assessoria 100% comprometida a deixar a tua vida mais tranquila. Eu já fiz a minha. Rafael, você já fez a sua? Já tá feito. Então, pessoal, tá vendo? Não perca essa oportunidade. Doutora, caminhando para o final, falamos de planejamento patrimonial e sucessório. Sabemos que toda área tem os seus desafios. Me fala os desafios dessa área, que pelo pouco que conversamos, é uma área bem complexa. O principal desafio, eu diria que é o cliente ouvir o advogado, sabia? Porque a gente orienta, a gente fala, a gente explica a necessidade, a gente fala tudo certinho, desenha e pensa. Só que muitas vezes chega no fim do dia, a pessoa faz as coisas de maneira informal, não deixa tudo declarado bonitinho, ou quer dar um jeitinho. A gente ainda se depara muito com esse tipo de situação, né, na área do planejamento patrimonial. E eu diria que o segundo maior desafio é a pessoa entender a necessidade do serviço. Porque são muitas peculiaridades, né, são muitas particularidades. E, às vezes, as pessoas que, né, estão ali na sua vida empresarial e focados nos seus negócios, na sua família e tal, não tem noção do quão necessário isso seria. Então, eu acho que eu diria que esse é o maior desafio. Porque o restante, quando você pensa na estrutura, você recebe tudo certinho, né, todas as informações, alinha todos os detalhes com o seu cliente, a implementação é bem mais fácil. O difícil mesmo é ter que lidar com o conserto das coisas que foram feitas erradas no meio do caminho. E eu arriscaria dizer que acho que 90% dos casos que chegaram pra gente esse ano foi depois que o problema já estava, que o estrago já tinha sido estourado, feito. Exatamente. A gente volta naquela questão de vender a vacina e não o remédio. Porque as pessoas não têm mesmo essa consciência de que se tivesse procurado alguém antes, um advogado antes, para auxiliar em todo esse processo, não teria que lidar com o problema. Chegamos naquele momento, Rafael. Qual o momento? O momento do fim, pessoal. Pessoal, vocês viram. O assunto é denso. Aqui a gente só deu uma pincelada. Se vocês querem ir a fundo, mandem uma mensagem para a gente. Aqui está o nosso WhatsApp. Nos chame. Você pode ter certeza que você vai ter a solução que você precisa. E acredito que você percebeu que se você voltar aos nossos programas, peço que você assista todos os nossos episódios, você vai perceber que muito do que ela falou, nós já trabalhamos. Falamos sobre o societário, falamos sobre governança, hoje sobre planejamento sucessório e patrimonial. Vou te dar um spoiler, semana que vem falamos sobre tributário. Então, pessoal, acompanhem essa trilha. Acompanhem essa trilha, eu tenho certeza. Vai fazer muito sentido para você depois. Rafael, só agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigado, meu irmão. Valeu. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui. Conte sempre comigo. Legal. E agradecer
a nossa excelentíssima, como eu falei, olha o handicap. Doutora Júlia, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, gente. Foi muito bom estar aqui hoje com vocês. Obrigada. E pessoal, como eu disse, tá fazendo sentido para você? Tá valendo a pena? E eu sei que tá, porque os assuntos estão cada vez mais interessantes. Deixa um like aqui pra gente, comente, compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas. Quando você faz isso, você ajuda o canal a crescer. Acompanhe os nossos próximos episódios, eu tenho certeza, vai fazer muito sentido para você. Pessoal, muito obrigado, agradeço você novamente e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.